Olá a todos, bem-vindos ao 20º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Olá, como é Essa que é? semana está a ser boa. Uma semana com feriado pelo meio, né? Segunda seguida. Com um tempo espetacular. Pois, Há muito calor. já estamos aqui todos de manga curta. O Diogo está especialmente impecável ali com a sua camisa havaiana. Sim, senhor. Sim, senhor. Novidades desta semana, o que é que temos? Esta Parece semana. que o Bill Ackman finalmente decidiu o que fazer com aquela SPAC gigante que ele tinha. Não é? Vai comprar a Universal Music, ou parte da Universal Music, mas parece que o pessoal não gostou muito. Aquilo não foi um típico SPAC tradicional, não é? Porque normalmente as empresas fundem-se, não é? E depois muda o nome e aquilo fica a empresa só. E aqui não é o caso, né? Ele comprou uma parte, a expectativa é que a empresa ainda vai fazer um IPO no final do ano. E a própria SPAC vai continuar aberta porque acho que ele não usou o dinheiro todo e tem ali qualquer coisa que eu também não li muito bem, não li o prospecto como deve ser, mas acho que ainda há outras finalidades. Sim, ainda sobrou algum dinheiro, sim, também li isso. Parece que também é um bocadinho estranho ele ter comprado uma empresa que vai fazer o IPO de qualquer das formas. Sim, pode ser ou não ser, não é? É assim, eu diria que poderá ser uma vantagem se estiveres a pensar logo vender e se o IPO for acima do preço que estás a comprar, não é? Tens ali um negócio se calhar vantajoso. Eu não acho que seja o caso, porque o Bill Ackman não é de todo uma pessoa de comprar e vender, não é? Aliás, ele tem Qual é que vai posições. fazer o IPO? Universal Music. Estão a faltar a terceira sigla. É um dos grandes das grandes empresas, são duas, acho que aquilo é quase um oligopólio de produtoras, não é produtoras que eu quero dizer, mas que Editoras, exatamente, música do discográficas, mundo, assim. né? Há duas grandes, por exemplo, uma das. Qual é a outra? A outra é a Warner, se eu não me engano. Acho que é a Warner Music. Okay. E pronto, e elas as duas controlam a maior parte dos artistas que nós conhecemos por aí. Sim, 70% as duas juntas. A Universal sendo um bocadinho maior. Estás a olhar para este negócio? Não estou. Sei assim por alto, porque li umas coisas. E outra situação interessante neste negócio é que os investidores podem neste momento também comprar uma panóplia de ativos, incluindo também a Universal Music, a desconto por várias holdings em bolsa, não é? Através da Tencent, não é? para voltar ao... Não estava a pensar na Tencent, porque é uma fatia muito pequena, mas é uma fatia relevante da Vivendi, cota em bolsa, e depois a família por trás da Vivendi, uma coisa que chama-se Bolo também está cotada em bolsa. Depois também há outra holding. Bolloré, exato. Obrigado, Manuel. Acho que é das famílias mais ricas de França. Parece que toda a gente quer um bocadinho daquilo, mas ao mesmo tempo parece que ninguém quer, não é? Porque está tudo a tentar puxar a bola, vender um bocado ou por uma IPO, não sei, portanto aquilo é um bocado confuso o que está a passar para ali. Vocês lembraram de uma... Desculpa, vais continuar? Não, força. Lembraram no outro dia agora por causa dessa história da Tencent e de umas estarem dentro das outras, etc. O Frederico Santarém, que também nos segue, um abraço para ele, e que também publica muito conteúdo relacionado com investimento e com literacia financeira. No outro dia comentou-nos, se não estou em erro, o último vídeo que nós temos sobre a Tencent e sobre os descontos da Prozos e da Naspers, etc. E perguntou-nos se não era demasiado complicado um investimento desse e se não deviam ser como o Moniz Pabrai. Eu posso estar por palavras na boca do Fred, mas o que me ficou foi se não devíamos seguir a máxima do Moniz Pabrai, que um investimento tem que nos bater na cabeça de tão simples e óbvio, nem precisamos do Excel, e ele estava com a história da Prozis e da Naspers, etc. E a minha opinião em relação a isso existem muitas maneiras de fazer dinheiro, muitas maneiras de fazer dinheiro com ações, e
O facto de nós, ou muitas vezes nós ouvimos um grande gajo dizer qualquer coisa e de repente, por exemplo, não precisa de Excel, sei lá, vamos dizer o Warren Buffett, e de repente, não precisamos de Excel, não é nada disso. Eu, pelo menos, a minha opinião, obviamente, não é nada disso. Muitas vezes há negócios muito bons, muito complicados, basta olhar para John Malone, e que toda a sua vida fez negócios complicadíssimos e que não são nada fáceis de entender e sempre excelentes negócios, é um dos outsiders. Portanto, provavelmente não serão para toda a gente, e há uns mais complicados do que outros, não serão para toda a gente, mas não quer dizer que não haja dinheiro para ser ganho em estruturas complicadas e em negócios complicados e em investimentos complicados. O ideal é que sejam todos simples. Sim, e o mais importante nessa complexidade é que tu os percebas. Claro. Exato. O requisito é tu perceberes, exatamente. Sim. O Warren Buffett diz é que tem uma too hard pile, não é? Tem muitos negócios que não percebem e põem lá. Mas se perceberes a estrutura, claramente no caso da Prozis e da Tencent, parece haver uma percepção que é extremamente complicado e é por haver esta percepção que pode haver uma oportunidade de investimento. Eu ainda não me debrucei sobre o tema, portanto eu não o percebo ainda, portanto não estou investidor da Prozis. Agora, se eu entendesse a forma como foi feito o negócio e a razão de ser do desconto, provavelmente o facto de ser muito complicado até me dava algum conforto em o justificar porque é que as outras pessoas são vendedores. Exatamente. Pode haver uma vantagem aí em ser complicado, né? Faz com que haja muita gente que nem quer olhar, por exemplo, porque acha que é demasiado complicado e, portanto, pode ser essa a própria vantagem competitiva. Eu no outro dia, olha isso, vai bater ali ao tema do Gonçalo. No outro dia estava a falar com o Luís Jordão e estava-lhe a comentar um exemplo de uma empresa que do Gabriel, já nunca me lembro do segundo nome, Castro, aqui do lado de Espanha, me mandou e que é a maior, a segunda maior, uma das maiores posições do Cobas, que é uma empresa de offshore drilling. E o tipo, o Gabriel, diz-me, tens é que estudar isto vai ser a Amazon do offshore drilling e tal. Só que eu já peguei naquilo duas ou três vezes e é-me complicado de entender. E aquilo provavelmente pode vir a ser um grande investimento, mas está claramente muito fora da minha zona de conforto, o que não quer dizer que não se torne um excelente investimento. Eu não faço a mínima ideia. Mas senhores, vamos aos nossos temas? Bora lá. Vamos sim. Então hoje começamos com o nosso amigo Diogo. Vamos a isso, Diogo. O que é que nos vai... não, primeiro, o que é que vamos falar? Então, peraí, já que estou a falar, eu vou falar sobre inflação nos investimentos, porque agora com esta bazuca do dinheiro todo a ser impresso, provavelmente vai haver inflação, ou há uma grande probabilidade de haver inflação. Vocês? E hoje saiu a inflação nos Estados Unidos? O CPI, o Consumer Price Index. A maior desde 2008? Não é nada mal. Quanto é que foi? 0,6, mas é ao trimestre, não é? Ou seja, é em cadeia. Se eu não me engano. O que significa 2,4 ao ano. 2,4% anual. Okay. Não é nada extraordinário, né? Mas está acima dos 2% da meta deles. Vamos lá ver o que é que acontece. Gonçalo? Eu vou falar sobre vantagens competitivas do ponto de vista do investidor. E tu, Diogo, podes já fazer a intro e continuar. Sim, e eu vou falar de tipos de network effects, de efeitos de rede, que é um tema que já falámos, não é? Já trouxemos noutros episódios relacionado com os tipos de modes que uma empresa pode ter e falámos que um deles era as empresas terem network effects. E hoje eu estive a ler muitos artigos que foram escritos por um dos cofundadores da Meituan, que é uma empresa chinesa. Aquilo é muito típico lá, os grandes big techs, os fundadores têm-se reformado cedo, à exceção da Tencent provavelmente e da Alibaba, mas as outras empresas, os fundadores já se formaram todos e depois eles dão muitas palestras e escrevem muito e tentam fazer filantropia e então este tipo deu imensas palestras e escreveu uma data de artigos e foram traduzidos por um rapaz que tem um Substack aí. Nós depois podemos pôr o link cá em baixo. E este em concreto era sobre os diferentes tipos de network effects. Isto porque nós costumamos dizer que os network effects é uma vantagem competitiva,
Mas a realidade é que todas as empresas têm network effects diferentes. Não existe um network effects que seja igual para todos. Há uns mais fortes e outros menos fortes, e há uns que conseguem usar isso mais a seu favor e outros menos. E basicamente este tipo descreve os tipos de network effects em 3 grandes grupos. São as exponenciais, em que ele dá o exemplo da própria internet em si, ou de redes sociais, como é o caso da WhatsApp, ou como é o caso da WeChat nos Estados Unidos, na China, que são redes em que quanto mais utilizadores há, a força do moat cresce exponencialmente. Ou seja, é importantíssimo tu conseguires ir buscar cada vez mais utilizadores, e ao mesmo tempo isso é uma força que exponencialmente atrai ainda mais utilizadores. Normalmente este tipo de empresas que têm network effects desta envergadura acaba por ser mercados winner takes it all, porque esta força é tão grande que escala brutalmente, e a determinada altura tens toda a gente lá e é muito difícil de haver concorrência. E os casos óbvios é a WeChat ou a WhatsApp, por exemplo. Apesar de haverem outras aplicações, né? É muito difícil neste momento da WhatsApp. Eu acho ainda mais difícil da WhatsApp vir a acabar do que propriamente a Facebook. Nessa parte eu achei piada o facto do artigo justificar também a existência. Ele falava da QQ versus WeChat, que imagino que servem, que existem porque servem, existem apesar de ser um mercado winner takes all, porque servem demografias diferentes. É um bocadinho como aqui no Ocidente temos o Snapchat e o WhatsApp, não é? Também servem demografias diferentes. Historicamente, aquilo também tem uma razão histórica, não é? Porque apesar da QQ também haver para o telemóvel, inicialmente foi criada como uma coisa para o computador, não é? E a WeChat para o mobile. Portanto, também pode haver aí diferenças de optimização. E também era nessas duas, também havia a diferença que uma é com o perfil pessoal, autêntico, e outra com avatares ou pseudónimos. É isso mesmo, Era, a QQ sendo com pseudónimos. Isso é outra coisa que ele diz mais para a frente, que é a força das network effects é maior quanto mais real é a tua identidade na plataforma. Yeah. Ou seja, um LinkedIn, por exemplo, ou mesmo um Facebook, em que tu tens te registas como normalmente as pessoas, com a tua identidade real e com os teus dados reais, fortalece muito mais o moat do que outro tipo de redes sociais em que tu podes estar com um nome fictício e com avatares e ninguém sabe o que é. Ele dá exatamente o exemplo do MySpace versus Facebook. É espetacular porque o MySpace tinha mais utilizadores do que o Facebook, e por causa das razões que estás a dizer, o Facebook na verdade tornou-se mais relevante também porque tinha mais interação dos seus membros por serem, em vez de ser com avatares, de serem mesmo com o nome real, e então era muito mais realista, e fomentou e conseguiu escalar melhor as suas vantagens de network effect, apesar de ter menos utilizadores. No Twitter ainda há muitos anónimos. É curioso. É verdade. Pode ser um dos problemas para eles não conseguirem escalar. Apesar de ele depois diz isto, que é o facto, existem muitas plataformas de redes sociais que as pessoas são anónimas ou que não têm tanta força de identidade, e que persistem, só que têm o seu nicho de mercado e também não conseguem escalar e acabar com a concorrência. Ele deu o caso do Reddit, o Twitter também tem uma parte assim, e há N de redes sociais desse género. E isso já foge um bocado ao tal winner takes it all. Essa é outra questão, que é quanto mais fraco é a network effect, maior a probabilidade de subsistirem várias empresas. Quanto menor o efeito de escala, não é? Mais concorrência vai existir. Há empresas que não têm efeito de escala nenhum, não é? E portanto podem existir centenas de milhares. Os restaurantes, um pequeno restaurante, não tem efeito de escala, não é? Portanto, aí há uma mistura de dois conceitos, que é, e antes ainda de passarmos aos outros dois tipos de network effects, é a escala, ou quanto maior o network effect, mais alto é o switching cost, e eu não tenho a certeza se isso será assim. Porque não há nada maior do que Facebook, /WhatsApp,
etc. E ainda assim o TikTok viu um monte de gente a entrar a ir para lá. Portanto, porque não há, apesar de haver um switching cost de tu não podes largar o WhatsApp ou eventualmente o Instagram ou o Facebook, tu podes ter em paralelo outra rede social. Mas, sim, mas são mecanismos diferentes, eles funcionam de maneira diferente. E servem Ou necessidades seja, diferentes, não é? exato, eles competem em termos, em última análise competem porque o que eles querem é engagement type, é tempo de utilização. Mas eles na verdade não competem, os produtos em si não competem. Uma pessoa não vai dizer eu não tenho Facebook porque tenho TikTok. Não é? Isso não faz muito sentido. Aliás, até se costuma dizer que o TikTok é a rede antissocial. Apesar disso nem ser sempre assim, porque é uma rede muito mais individualista. Não é? Não, mas a história é, não é bem winner takes it all. Onde eu quero chegar. É porque realmente tu podes ter várias redes sociais no teu telemóvel. E Mas, pouco mas, a não, pouco mas não, entra uma e se calhar pode substituir a outra. eu estou a perceber o que é que estás a dizer, mas eles não competem diretamente, ou seja, eles não fornecem o mesmo serviço. Ok, mas tá bem, mas competem com tempo, com eyeballs, com tempo de utilização. Em última análise, sim, mas isso até Netflix, né? Em última análise compete com Facebook. Um, mas até há pouco tempo saiu aquela carta do Mark, não sei se vocês chegaram a ler, aquele mail para o CFO. De 2000 de lá para trás, 15 ou Sim, 12, o que é? quando ele estava a pensar comprar o Instagram e outras empresas, É. em que ele disse há um número limitado de mecanismos, não é? de redes sociais portanto mais tarde ou mais cedo este tipo de inovações destas empresas vão deixar de existir porque esses mecanismos já estão todos agrupados na nossa aplicação e sempre que alguma empresa conseguir um mecanismo novo vai ter hipótese de proliferar. Só uma parte, esse mail vale muito a pena ler, porque mostra a visão estratégica que o Mark Zuckerberg tinha na altura e foi tornado público por causa das audiências que eles tiveram de fazer no Congresso e tiveram de enviar os mails trocados com a gestão top, entre a gestão top ao Congresso. E isso depois foi tornado público e daí termos conhecimento desse e-mail que de outra forma não teríamos. E é giro porque o CFO mostra-se muito receptivo à compra do Instagram na altura. Receptivo não, ao contrário, reticente. Sim, reticente. comprar uma empresa sem vendas quer por uns quantos dias. Não, será uma boa alocação de capital. Mas pronto, e em seguida vamos continuar aqui com o artigo. Ele diz que há outro tipo de efeitos de rede, de network effects, que são os efeitos de rede lineares. Não é? E ele dá o exemplo da Taobao, que é a Alibaba lá na China, mas também podemos falar de qualquer outra empresa de e-commerce, tipo a Amazon, em que os network effects crescem à medida que tu vais angariando novos utilizadores, mas que essas forças não são tão grandes assim, e isto porque normalmente os utilizadores não interagem entre si, e portanto eles não sabem se há mais utilizadores ou não sabem se estão lá mais pessoas ou não, e portanto essas forças, apesar de serem benéficas, são efeitos de escala mais limitados do que nas redes sociais. Era importante fazermos isto a seguir à nossa pausa que o Zoom nos obriga a fazer, pôres esse gráfico atrás de ti, porque o gráfico ilustra perfeitamente os três tipos de network effects e é interessante. A seguir já tratamos disso. Está bem. E por último, ele fala de network effects que tem um efeito logarítmico, por assim dizer, ou assintomático, como ele diz, que é normalmente são network effects que ao início, quando há pouca gente e quando crescem, têm grandes efeitos, mas à medida que tu vais adicionando mais pessoas, os efeitos de escala tornam-se muito limitados. E ele até dá o exemplo da própria empresa dele, que é a Meituan, que é uma empresa de food delivery, tipo o Uber Eats lá da China, em que ele diz isso, que é os efeitos de escala dessa empresa são limitados. Neste momento, ele já não é muito mais benéfico em termos de network effects angariar mais pessoas. Ele ainda dá outro exemplo da própria Uber, ou do Didi, que é o congénito lá na China, que ainda tem este efeito, ainda é mais ainda se consegue verificar ainda mais. E o exemplo que ele dá é, normalmente, as empresas que têm tipos de network effects deste género são empresas que são marketplaces, two-sided marketplaces em que precisas de juntar,
por exemplo, condutores e passageiros, não é? No caso da Uber, em que um desses lados não é benéfico trazer mais pessoas. E ele dá esse caso. Tu, na Uber, se tu estás a comportar uma determinada área e só tens 1 ou 2 carros a funcionar, tu obviamente que tu queres ter mais carros lá, porque isso vai diminuir os tempos de espera para as pessoas. Mas a determinada altura, quando os tempos de espera de uma pessoa chamar um Uber e ele chegar tiverem demasiado diminutos, na ordem dos 5 ou 4 minutos, por exemplo, não te é benéfico tu trazeres mais condutores para essa área. Às vezes até pode ser prejudicial. Principalmente para os condutores pode ser prejudicial, não é? Exatamente, porque depois os condutores vão estar a competir entre eles e vão estar a retirar menos dinheiro e, portanto, acaba por ser prejudicial. Portanto, são efeitos de escala que a determinada altura até são prejudiciais. E normalmente este tipo de network effects acontece quando nós temos um efeito deste género num dos lados dos marketplaces e acontece também quando são marketplaces muito localizados. E é o caso da Uber, que tu podes, ou das empresas de food delivery, tu podes... Tanto faz se há muitos condutores de Uber na China, porque tu precisas deles aqui. Sim. Exatamente. E, portanto, aquilo tem que se ganhar local a local. Não interessa se tu és muito bom no país todo e depois podes não ser bom numa cidade daquele país e não é por seres muito bom no resto do país que vais conseguir ganhar aquela cidade. E pronto, estes são os exemplos. E é aqui que ele também se foca mais, porque é o caso da própria empresa dele. E estes são os 3 tipos de grandes grupos de network effects. A verdade é que as empresas não vão cair de uma maneira... ou seja, nós estamos a pôr isto em caixinhas, mas as empresas na verdade não caem totalmente num destes tipos de grupos. Isto, na prática, as empresas andam por aqui. Há empresas que estão mais num grupo, mais no outro, e cada empresa tem efeitos diferentes, cada indústria tem efeitos diferentes, e isto é só uma framework para nós conseguirmos ter ideia do que é que estamos a lidar, mas que para percebermos a vantagem competitiva de uma determinada empresa, de uma determinada indústria, é preciso perceber que nem todos os network effects são iguais e onde é que aquela empresa e indústria se situa. Eu achei muito interessante. Os outros, isto era a parte pai 2 ou sim, ou 3 de uma série de artigos. Os outros são também sobre os network effects? Não diretamente, ele tem artigos de tudo e mais alguma coisa, mas há 2 ou 3 artigos que estão ligados a isto. Não é network effects em específico, mas que ele faz a ponte. Mas tem tudo a ver com a maneira como se... No caso dele, que são empresas de IT e de marketplace e de escala, de características que as empresas têm nesta área e como é que se deve lidar. Por exemplo, há lá uma parte em que ele fala das empresas, outro artigo, das empresas de internet, e ele categoriza as empresas em A, B1 e B2. E isto também é uma concessão que ele fez. E depois diz, as empresas puramente digitais, como a Tencent, por exemplo, está na parte A. Elas competem na parte A. Depois as empresas como a Alibaba, etc., estão na B1 e as empresas dele estão na B2. E depois aquilo é muito giro de se ver, porque sempre que essas empresas, que a socialidade está num destes grupos, tenta sair daquele grupo, a coisa não corre muito bem. Ok, e, portanto, e é muito giro ver, porque ele traz assim uns insights muito interessantes na indústria de IT e em marketplaces, mais especificamente. nice. É um teórico também, além de prático, também é um teórico. Exatamente. Epá, e gosta de ensinar, acho que ele hoje em dia faz muito isto, dá palestras e vai às universidades e gosta muito já não está sequer ligado à própria empresa. A segunda parte aqui do artigo, ele fala sobre o contexto dos network effects. Eu vou resumir isto porque isto também não é muito extenso nem é muito importante, mas o que ele diz é esses network effects que estávamos a falar há bocado podem ser globais, podem ser locais ou podem ser regionais, ou ele dá assim vários exemplos. E isso é muito importante também na maneira como tu estruturas a tua empresa. Porque no caso da Uber ou de uma empresa de food delivery, os network effects são locais, são hiperlocais. Era aquilo que eu estava a dizer, lá por funcionar, entrar na cidade, não quer dizer que vais conseguir funcionar naquela cidade, tens que ganhar cidade a cidade, vila a vila, país a país, etc. No caso de empresas como a WeChat, ou a WeChat não é o caso, mas a WhatsApp é global, não é? Aqueles network effects escalam para o mundo inteiro. Não há qualquer barreira de nacionalidade ou de língua ou do que é que seja.
e que também é preciso ter isso em conta. E ele ainda dá uma terceira parte, que esta sim eu acho que também tem alguma influência, que é a frequência. Não é só o importante os tipos de network effects e qual é que é o contexto, mas a frequência com que os utilizadores usam o teu produto. Ou seja, um marketplace como a Booking ou como a Expedia, em que as pessoas usam para reservar hotéis, as pessoas normalmente reservam hotéis 2 a 3 vezes ao ano, em média, não é? Vai ter efeitos de rede muito mais limitados do que uma empresa de food delivery, de entregas de comida, em que as pessoas usam a aplicação em média 15 vezes, 12 a 15 vezes ao ano. Os network effects são muito maiores quanto maior a frequência. E mesmo a empresa de food delivery é muito limitada em termos de network effects do que uma empresa como a WhatsApp, que as pessoas usam 5 ou 6 vezes ao dia, não é? Portanto, quanto maior a frequência de uso de produto, maior a tua vantagem, maior os teus network effects. E que muitas vezes, este também foi uma das coisas que aconteceu no caso da empresa dele, tu consegues, sendo uma empresa que fornece serviços com uma maior frequência, tu depois consegues entrar e fornecer serviços de menor frequência e tens vantagens competitivas em relação a empresas que estão na indústria ao contrário. A Meutan começou a servir food delivery e com o tempo começou também a servir booking de hotéis e conseguiu muito mais rapidamente entrar nesse mercado do que, por exemplo, a Ctrip, que é uma empresa lá da China de booking de hotéis, em que os utilizadores iam lá muito menos vezes e, portanto, o poder de ter muitos utilizadores era muito mais limitado. E então, se os produtos que tu serves tiverem uma frequência maior, tu consegues criar redes com um mode superior e até entrar noutras áreas e fornecer outros serviços com mais facilidade. Que era a história dos serviços financeiros com as redes sociais, na Ant Financial, por exemplo, do Alibaba. Tu já tens o pessoal todo, o teu custo de aquisição é zero, porque estão ali simplesmente à conversa ou comprar e vender coisas. E depois abres mais uma vertical porque já tens o pessoal todo e é quase, não é bem, mas é por lucro, só pelo simples facto, pelo menos o custo de aquisição ser bastante baixo. Boa perspectiva, que nunca tinha pensado nela, muito boa. Um pequeno contraponto, não é? A Uber tentou fazer isso, não é? Tinha as viagens de carros e passou para a Uber Eats e não conseguiu fazer na mesma aplicação. Porque o mindset era diferente. Apesar de já ter os clientes, não é? Precisou de fazer uma aplicação à parte. Portanto, nem sempre... E apesar de serem as duas com bastante frequência, não é? Nem sei qual é que terá mais frequência entre as duas, mas não conseguiu fazer a passagem sem ter que fazer uma divisão clara entre as duas. Eu posso estar enganado, mas agora já está. Eles continuam a tentar, sim, eles continuam a tentar, mas eles têm efetivamente duas aplicações separadas. Mas sim, o objetivo deles será juntar. As duas aplicações. Mas não é fácil. Precisamente por isso estás a pensar, porque o mindset não é o mesmo. Tu, quando queres pedir comida, não estás a pensar, eu vou à aplicação da Uber. Aquilo é preciso mudar a tua mentalidade. Na Uber agora parece-me viajar, obviamente, e pacote, provavelmente tipo serviços de estafetas dentro da Uber. Eu tinha ideia que já tinha visto alguma coisa parecida. Deixa-me ver aqui. Eu acho que também já vi dentro de uma aplicação a alertar-me, olha, se queres comer, existe outra aplicação nossa também. Tenho ideia que já vi isso. Sim, o que a Uber faz é isso, às vezes quando viajas, imagina que estás a viajar para casa, ele sabe que tu estás a ir para casa e mete um pop-up a dizer, não queres também encomendar comida? E então salta-te para outra aplicação. Eles têm assim tentar fazer um cross-selling dos produtos deles. Que agora devia acabar com pelo menos na Apple, com a história de tracking, de podermos desligar o tracking entre aplicações. É verdade. Isso ainda não está totalmente funcional. Pois. Porque os utilizadores também acho que demoram muito em iOS demoram muito a mudar a fazer upgrade às versões. Acho que eles ainda não têm Não querem fazer upgrade às versões porque o telemóvel fica mais lento, porque eles fazem isso de propósito. Mas sim, isso vai complicar a vida. E pronto, olha, é este o artigo que eu trago. Ele tem meia dúzia de artigos aqui que foram transcritos por
por uma pessoa, porque ele escreveu isto em chinês e só aqui teve que ser este analista a transcrever. Epá, e eu não li todos, mas há 6 ou 7 deste género que eu aconselho vivamente. Principalmente, já agora deixem-me vir aqui e digo-vos já, 2 que estão também associados a isto, indiretamente. Se não conseguires agora, podemos depois deixar aqui embaixo na descrição. Sim. É melhor também. É mais fácil, que acho que isto... Não, estão aqui. Outros 2 que são... Só um segundo. É o Matthew Effect, que está ligado a isto, que tem a ver com... É um efeito psicológico, que tem a ver com o facto de quando começas a ter sucesso em determinadas coisas, é mais fácil continuares a ter esse sucesso. E vice-versa. Isto também existe muito noutras coisas da vida, não é só aqui, mas que também é uma espécie de... está ligado aos network effects, né? Quando as coisas começam a correr bem, as pessoas acham que já estão à espera que corram bem, e isso atrai outras pessoas, e depois É curioso que isso está curiosamente nas cartas que o Gonçalo vai apresentar hoje. Ok, então olha, vale a pena vir ler isto. E o outro artigo é sobre market concentration, sobre concentração dos mercados, ou seja, ele define mercados que possam ter infinitos competidores, 5 competidores, 3, 2, 1. Também está associado aos network effects. Quanto mais forte é o network effect, menos concorrência vai existir. Com network effects máximos são mercados de winner takes it all. E quanto mais fraco, mais competidores vão existir. E depois ele dá o exemplo da empresa dele, que não são assim tão fortes e que normalmente vão sempre existir 2 a 3 empresas. Mas que isso é preciso também ter em conta, não é? Quantos competidores é que vão existir no final? Se forem network effects bastante fortes, como a empresa dele, mas não muito fortes, tu já sabes que se tu não estiveres sempre nos top 2, 3, provavelmente mais tarde ou mais cedo ou vais ser consolidado ou vais desaparecer. E portanto isso é importante quando tu estás a gerir a empresa, saberes o tipo de mercado em que estás inserido e quantos é que vão existir e o que é que deves fazer em relação a isso. Mas pronto, fica aqui a sugestão. Muito ótimo tema e ótimos insights para estudar mais à frente. E vamos então fazer aquela pausa para o Diogo poder pôr o gráfico lá atrás. E também o tempo está a acabar. Vamos a isso. E estamos de volta. Gonçalo, vamos a isso, ao teu tema. Eu adoro esse cartoon que tu tens aí atrás. Sim. É interessante mencionar também que agora o Diogo tem o tal gráfico atrás. Diogo, se quiseres explicar um instante antes de eu passar para o meu tema. Basicamente, eu vejo isto ao contrário, mas pronto, basicamente isto era os 3 tipos que nós estávamos a falar de network effects. O exponencial que temos aqui, em que ele mete empresas como a WeChat e a QQ. Na parte B era o linear, que ele dá o exemplo da Alibaba. E depois o tal assíntota que nós estamos a falar, que é as empresas como a Uber e de food delivery, etc., que a partir de determinada altura quase que deixa de ser benéfico. Não deixa de ser, mas esses efeitos de escala estabilizam e não se torna muito melhor tu angariar novos utilizadores. E pronto, está aqui o gráfico que ele metia lá. E tu, se me permites a pergunta, sendo tu acionista da Takeaway, onde é que vês a Takeaway aí nessas network effects? Segundo a definição dele, não é? Ele seria na C. Eu não tenho a certeza disto. Eu acho que eu percebo o que é que ele está a dizer em termos de logística, ou seja, eu acho que ter mais couriers, não é? Ter mais estafetas a determinada altura deixa de ser benéfico. Mas eu acho que continua sempre a ser benéfico tu teres mais seleção de comida. Ou seja, se tiveres mais restaurantes, se tiveres mais lojas de conveniência, etc., tipo no teu marketplace, isso é sempre benéfico. Portanto, olha que eu tenho sentido o contrário. O choice paradoxo de teres muita escolha, tenho sentido isso em várias coisas. Por exemplo, no dia estava no Fiverr à procura de alguém que me fizesse um trabalho e é tanta gente que a certa altura quem é que eu escolho? E a comida também eu escolho 2 ou 3 coisas e depois fico naquelas 2 ou 3 coisas quase sempre. Eu percebo o que é que estás a dizer. A maior parte das pessoas só escolhe sempre de poucos restaurantes. O problema é, quanto mais restaurantes tu tens, tu mais vais atrair pessoas que só vão para aquela plataforma porque há aquela pizzaria da tua esquina que tu gostas muito e que se não estiver lá tu não vais lá.
E, portanto, quanto maior a seleção, mais pessoas tu vais atrair. Depois isso cabe à própria empresa conhecer os padrões das pessoas, não é? E depois aquilo que te mostra já é personalizado a cada um, não é? Com sistemas. Mas o ter mais restaurantes vai atrair sempre mais pessoas que só vão para lá por causa daqueles restaurantes que não estavam lá. Portanto, eu aí acho que há network effects. No resto, eu acho que sim, pô. Ou seja, ter mais pessoas não é propriamente mais benéfico. Pode ser em termos de Big Data e de análise de dados e estatístico, e ter mais couriers realmente não a determinada altura deixa de ser uma vantagem. Mas, portanto, eu vejo aqui entre o C e o B, mas eu continuo a achar que tendo mais para o B. Eu acho que aumentando o número de pessoas e restaurantes é benéfico para o Moat. Sim. E também tem aquela faceta, não é? Que é ainda mais marketplace do que uma empresa logista que faz entregas, não é? Aquela parte dos restaurantes poderem colocar no site e serem eles a entregar a comida, e essa parte realmente também me parece ser um bocadinho mais B do que C, pelo menos. Sim, exatamente. E inventar também depois novas sítios para entrega de comidas e parcerias. Por exemplo, eles são um parceiro oficial do Euro. E em alguns estádios, eles estão a fazer um teste piloto de a própria Takeaway vai servir comida nos estádios, na Alemanha, na Holanda, etc. As cadeiras têm um QR Code à frente, tiras a foto, escolhes a comida e eles tratam disso. Obviamente que eles não há uma infinidade de restaurantes, mas eles devem estar associados aos estádios, a alguns restaurantes, ali à volta, não sei como é que fazem. Mas haver esse tipo de coisas também acaba por ser vantajoso. São novas. Mas isso nos estádios ia-me chatear um bocadinho, mas eu tenho sempre pessoas a passar à minha frente para entregar comida aos outros. Pois é, aquilo vamos lá ver como é que corre, é um piloto. Eles também têm parcerias com aviões, com a Transavia. Tu reservas o bilhete e recebes um mail a perguntar se queres encomendar comida pela takeaway em vez de comida do avião, e vais ter comida personalizada quando estiveres no teu voo. Portanto, eles estão a testar também assim umas coisas giras. Okay. Mas pronto, olha. É irem da frequência para a menos frequência, não é? Porque também não vais Exatamente. todos os dias. Yeah. Exatamente. Boa. Então, passamos agora aqui para as vantagens competitivas dos investidores. Isto é eu tenho estado a ler as cartas do Nick Sleep, começando pela primeira, que é um pouco depois dos anos 2000, e agora já vou aqui no 2005. Esta é do final de 2005, e é uma que ele começa por fazer uma menção ao Bill Miller e como ele definiu as principais fontes para o investidor fazer uma alta performance. E a forma como eu tinha pensado fazer isto era eu resumia um bocadinho rapidamente as fontes, depois tentava perceber quais são destas ou outras que se lembrem que vocês sentem que têm enquanto investidores, porque acho que seria giro tornar isto um bocadinho mais dinâmico. Então, começando aqui, como disse, são três principais. A primeira é uma vantagem que alguns investidores têm informacional, com base em informação, é basicamente saber algum fato que ainda mais ninguém sabe. E um exemplo muito famoso disto era o Rothschild, que tinha pombos correio que pouca gente conseguia fazer o que ele fazia, que era basicamente sabia se alguma guerra tinha sido ganha ou não, porque recebia a informação mais rápida através dos seus pombos correio. E saber qual dos lados vence a guerra é muito material para saber que ações ou em que países comprar as ações. Especialmente porque, digo ele emprestava dinheiro aos dois lados da guerra e dava-lhe jeito. Sem dúvida. E eu acho que este tipo de vantagem competitiva, excepto em talvez na parte micro e small cap, está largamente dissipada. É muito difícil conseguires fazer, a não ser que tenhas acesso a informação privilegiada, mas depois aí a lei não te deixa agir sobre essa informação. Sem fazer nada ilegal, é muito difícil ter agora uma vantagem informacional. Eu não sei se concordo. Eu acho que isso é tiro e aceite hoje em dia, não é? Por causa da internet e da disseminação de informação, mas eu não sei se concordo totalmente com isso. Posso estar à vontade.
Sim. Porque, e não é o meu caso, mas se uma pessoa quiser e tiver o tempo e a disponibilidade e que tiver mesmo a estudar a fundo, eu acho que uma pessoa consegue sempre poder ter alguma informação privilegiada, entre aspas, porque eu posso sempre estar constantemente a tentar contactar funcionários, a tentar falar com a administração, a tentar mexer-me de maneira a ter acesso à informação que seja mais difícil de obter. Não é que as outras pessoas não possam, mas isso exige trabalho e, portanto, as pessoas, nem toda a gente o faz. Não? É verdade. Por outro lado, esse trabalho tem um custo. Tem um custo, nem que seja um custo de tempo, não é? O tempo é limitado e não dá para fazer isso sobre tudo e sobre todas as empresas. Exatamente. E o facto, por exemplo, o exemplo que estás a dizer, de falar com alguns funcionários, tu vais ter o lado deles, a não ser que fales com muitos, tu vais estar sempre a processar a informação com o lado, com um ponto de vista de alguém que é algo biased, não é? Ou por trabalhar nesta empresa, ou por ser um ex-trabalhador. Portanto, é uma informação que depois também exige algum tratamento da tua parte. Exato, é um facto, é um facto. A não ser que alguém te diga, nós vamos comparar isto por 2 vezes o valor de mercado, aí claramente essa informação tem um fator tem um valor muito claro, óbvio, não é? Esta empresa vai ser alvo de uma oferta de fusão, isto vai ter 100% num dia. Mas se disserem isto assim, se alguém disser isto assim, tu nem sequer podes comparar a empresa. Se o fizeres, podes ser preso. Eu sei, não, mas nem é esse tipo de informação. Se estás a gostar da empresa, como é que aquilo é internamente, etc. E podes fazer com a concorrência. No outro dia, o Luís Jordão, no outro dia, estava a dizer que só aquele estudo que foi divulgado e que ele depois publicou, que só 16% dos investidores nacionais é que liam relatórios de contas ou que liam informação financeira das empresas. Epá, isso para mim fez-me logo um bocado de confusão, mas se só 16% é que faz isso, então obviamente que se tu estiveres a falar com os funcionários, a ir ao terreno, etc., se calhar tens alguma informação, uma vantagem sobre a informação. Mas eu acho que esse tipo de informação tem mais a ver com o segundo ponto, não é? Que é a vantagem analítica. Portanto, resumidamente, os 3 pontos são informação, analítica e psicológica. E a parte da analítica é basicamente tu teres acesso a informação que é pública ou que podes obter do ponto de vista legal, não é? Falando com empregados e visitar as fábricas e tudo mais. E tu fazes um tratamento desta informação que te permite chegar a uma conclusão superior. E isto, do ponto de vista do Nick Sleep, não é que tu tenhas acesso a melhor informação, é só que tu dás o trabalho de ir à procura de informação e de tratar. E é mais um pouco por aí que estavas a falar. Tratar ou de a percepcionar de maneira diferente. Mesmo que não a trates. Exato. Ele aqui dá o exemplo das despesas com marketing e com publicidade e a forma como são tratadas pelos contabilistas. Né? Todas estas despesas são deduzidas aos resultados, automaticamente. Isto porque os contabilistas têm um enviesamento muito saudável de ser altamente conservadores nos valores que colocam nas contas. E por não saberem qual é o valor que tem esta despesa em marketing e em publicidade, trata como se fosse, vai tudo a custo, é tudo expensed. Portanto, tem um valor zero, não são capitalizadas. E, na verdade, terão algum valor. Podemos discutir, é sempre discutível qual é o valor, mas uma empresa não faria uma campanha de marketing se isso não gerasse valor para períodos futuros. E quem diz este tipo de despesas como marketing e publicidade, diz também a investigação e desenvolvimento. Também há muito desta investigação e desenvolvimento porque não saber qual é o seu valor que não atribui nenhum valor, é totalmente considerado como gasto. E pronto, ele aqui fala como analisar estes tipos de despesa de uma forma diferente traz grande valor para a análise
do que só olhar só para os valores contabilísticos. Não é? Ajustares o pair por algumas dessas informações poderá trazer-te uma vantagem analítica para conseguir chegar a uma conclusão superior. E ele também dá outros exemplos, por exemplo, a lealdade dos clientes e também a forma como a cota de mercado e pronto, ele entra aqui com outras coisas que é mais difícil para um auditor quando está a pôr os valores no balance sheet e no P&L, chegar ao avaliar esses valores no relatório de contas. E por último, aqui é a parte da psicologia e ele aqui estende-se bastante porque ele acha que é onde consegue as vantagens que são mais sustentáveis no tempo. Ele começa por mencionar aqui uma palestra do grande Charlie Munger, The Psychology of Human Misjudgment, e basicamente nesta palestra o Charlie fala sobre 24 mental models de alguns enviesamentos cognitivos. 24, entre eles o anchoring, o jealous envy, incentives, overconfidence, consistency tendency e se ainda não viram, esta palestra vale muito a pena ver. E ele aqui fala depois aqui um bocadinho mais a fundo sobre aquelas que ele considera ser contribuírem para as suas performances, para a performance do fundo dele. E aqui atrás de mim temos um cartoon que ele usou para descrever o que é social proof ou group psychology. Portanto, basicamente, o pensamento de grupo de Maria vai com as outras. E pronto, e temos aqui no primeiro quadradinho só 3 pessoas a olhar por cima. Depois vemos que essas pessoas estão a olhar para uma pessoa que está à janela. Depois... as pessoas estão a passar e veem que alguém está a olhar por cima, começa a haver mais um amontoado de pessoas e a própria pessoa da janela começa a olhar por cima, porque as pessoas de baixo estão a olhar por cima, e depois percebemos que há um anjo no topo e começa as pessoas a olharem, e o aglomerado de pessoas atrai ainda mais pessoas para vir a olhar para o anjo, até que determinado ponto, até o próprio anjo está a olhar por cima. Onde é que este pessoal todo está a olhar? E este group thinking é muito engraçado e este cartoon está espetacular. Há aqueles testes psicológicos muito conhecidos que as pessoas são pagas para estar numa sala de espera médica e sempre que toca o sino as pessoas levantam-se, depois voltam-se a sentar. E à medida que toda a gente na sala sabe daquele estudo, não é? Mas depois entra uma pessoa nova e essa pessoa não conhece o estudo. E à medida que as pessoas vão ser atendidas, não é? Sempre que toca o sino, as outras pessoas levantam-se todas. E mesmo as pessoas novas que chegaram começam-se a levantar. A determinada altura, toda a gente que está na sala, já ninguém faz parte do estudo, ou seja, já ninguém sabe o que é que estava a passar ali, inicialmente, mas sempre que toca o sino, todas elas continuam a levantar. E nenhuma delas sabe porquê, porque nenhuma delas fazia parte do estudo. Só que como sempre viu toda a gente a fazer, elas passaram automaticamente a fazer e de repente estava toda a gente a fazer. E é um bocado assim... Isso desse género, o social proof, né? Se as outras pessoas fazem, né? Deve haver algum motivo. Exato, é espetacular, esse exemplo é muito bom. Estou-me a lembrar também um exemplo de um teste que fizeram no elevador. 3 pessoas entravam para o elevador e 2 delas viravam-se ao contrário, tinham instruções para se virar para o lado contrário da porta e outra pessoa não sabia, e pelas outras 2 pessoas estarem viradas para o lado contrário da porta, que é completamente antinatura, a outra pessoa também se virava para o outro lado. E quanto mais pessoas se virassem para o outro lado, mais forte era esta sensação. Podemos experimentar isso um dia destes. Ele depois dá um exemplo que eu achei curioso do ponto de vista mais empresarial. Aplicado, ele usa a expressão FOMO, Fearing of Missing Out, e nomeadamente na Tailândia,
houve um grande construtor que aumentou a capacidade para fazer em cimento, e o cimento é uma daquelas indústrias que é muito local, porque é muito caro de transportar para outros lados do mundo, dado o seu peso. Portanto, quando esse grande construtor fez uma fábrica nova, servia às necessidades largamente da população. Mas o facto de este ter feito levou a que outros tivessem fear of missing out, tiverem medo de perder o comboio, então começou tudo a aumentar a capacidade, só porque o primeiro tinha aumentado a capacidade e tornou-se uma indústria que era rentável, numa indústria que tinha sobrecapacidade e que deixou de ser rentável. Mas pronto, dito isto, meus caros, destes 3 ou outros, quais é que vocês acham que são as vossas principais vantagens competitivas enquanto investidores? Eu acho que a maior é... nem é só para mim, eu acho que é para toda a gente, é a vantagem do tempo. Quanto mais longo é o teu horizonte temporal nos investimentos, melhor. Time arbitragem. Sim, e isto porque é mesmo muito difícil de se fazer. E mesmo que tu queiras, mesmo que tu tenhas todas as forças orientadas, há sempre uma condição humana para pensar a curto prazo, e hoje em dia, na maneira como a sociedade está estruturada, isso ainda mais difícil é. Portanto, acho que isso é uma vantagem muito grande quem consegue pensar a longo prazo. Tem muito a ver com odiar a gratificação instantânea, não é? E é muito isso que é investir, é não consumires esse dinheiro agora, ao não gastar em despesas pessoais e investir a prazo. E, curiosamente, foi feita essa pergunta ao Warren Buffett, o que é que diferenciava do investidor comum? E ele respondeu paciência. Paciência e ser um gajo de caraças. Sim, há gajos muito pacientes que nunca vão ser o Warren Buffett. Sem dúvida, mas ele claramente é uma pessoa algo paciente. Eu acho que a primeira já é mais difícil de existir, cada vez mais difícil, especialmente com os algoritmos, etc. Encontrar uma peça de informação que mais ninguém encontra. E acho que esta que estavas a dizer, Diogo, de paciência ou do horizonte temporal, eu acho que ela só é conseguida quando tu tens a segunda, portanto andam para e passo. Ou seja, tu só sabes que não queres vender quando conheces muito bem e dissecaste muito bem a informação e tens uma perspectiva diferente quando toda a gente está a vender e tu não estás a vender. Eu dou-te um exemplo, sem nomear nomes, porque é uma empresa do portfólio do All Stocks que vocês conhecem. No outro dia, esta empresa tem uma concentração num cliente muito grande. 75% das vendas vão todas para um cliente. E foi renovado o contrato com esse cliente por mais 5 anos e houve, obviamente, concessões de preço, ou seja, baixaram as margens brutas e também de maior período de recebíveis, ou seja, passaram de receber a 30 dias a passar a receber 90 dias. E o mercado, quando eles lançaram o alerta, o anúncio que tinham renovado, mas tinha havido price concessions, o mercado assustou-se e percebeu, epá, eles estão a ser espremidos pelo maior cliente, estão a ser espremidos e as margens vêm por aí abaixo. Não há dúvida que o maior cliente exerce um poder muito grande sobre as margens desta empresa, mas há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás tinha acontecido uma coisa muito parecida e o CEO conseguiu também com a board a fazer-lhe pressão. A board, quando isso aconteceu anteriormente, pôs-lhe os incentivos relacionados com a margem bruta, ok? E ele imediatamente fez com que o processo de transformação, uma empresa industrial, melhorasse e conseguisse extrair melhorias do processo de transformação, e a margem bruta voltou e acho que até subiu, agora se não estou em erro, até subiu mesmo com o maior cliente a espremer. Portanto, agora, e como vocês sabem, eu aproveitei, por acaso não aproveitei para comprar, infelizmente, mas aliás, foi quando, agora estou aqui a misturar 2 momentos, mas o mercado assustou-se todo e não tinha digerido ou não tinha ido procurar essa informação, ou não se lembrava dela, ou alguma coisa que a mim me permitiu comprar quando o mercado estava com medo, ok? Ou eventualmente me permitiu não vender
quando vi aquilo price concession. Eu já sabia o que é que tinha acontecido noutra altura em que isto se tinha passado, portanto consegui ter o horizonte, manter este horizonte que o Diogo falava, mantê-lo e pensar, não, isto a 5 anos eles vão continuar e vão extrair mais rendimento das suas operações. Portanto, eu acho que estão muito ligados, os dois pontos, os dois últimos pontos, como entendes a informação que és dada e a convicção que ganhas para ter certeza Eu que acho que devemos ter. estão ligados, mas há muita gente que tem o segundo e não tem o terceiro. Ok. Ou seja, eu acho muita gente, eu acho que há muita gente que consegue ter muito boa análise técnica, Fundamental. sim, exato, em termos de perceber o valor das empresas, mas que depois não mexe-se muito, lá está. Então podemos dizer Não, que o 2 sem o 3 é possível, mas o 3 sem o 2 é mais difícil. Sim? eu acho que sim, Aguentares Sem durante dúvida. muito tempo sem teres uma perspectiva E muito boa e digerires a coisa de uma maneira diferente. é um bocado o que o Warren dizia de ir para Nova Iorque, não é? Há demasiados estímulos e hoje em dia essa história de Nova Iorque está em todo lado, não é preciso estar em Nova Iorque para haver demasiados estímulos. Uma pessoa tem demasiados estímulos a toda a hora, consegue ter boas ideias, entre aspas, com muita frequência, ou achar que tem boas ideias, e isso provoca muita atividade. Ou seja, há muita coisa feita para que haja atividade. Não é? Uma pessoa tem acesso aos mercados a toda a hora no bolso, em qualquer sítio que anda agora. E é Gonçalo, preciso contrariar muito isso. Sem dúvida. E o facto de realmente perceberes um negócio, ou perceberes a empresa que estás investido, acaba por minimizar o erro psicológico de vender na pior altura. Vender quando saem notícias más, que é quando toda a gente está a vender. Se tu tiveres um conforto que essas notícias más não são assim tão materiais, dás como o exemplo que Manuel estavas a dizer, não é? A concessão de preço devido a um cliente que é claramente o teu principal cliente, é algo normal e esperável a cada renegociação, porque esse cliente vai tentar capturar as tuas poupanças. A questão é se consegues ou não poupar, criar novas poupanças para ir criar valor para os teus acionistas. Exato. E só consegue com o 2, com ter estudado muito bem a empresa e ter percebido que aquela equipa de gestão conseguiu fazer isso anteriormente ou é capaz de conseguir fazer isso novamente. Exatamente. O facto de teres trabalhado a informação permite teres um conforto psicológico que evite ter o erro. Portanto, o 2, concordo perfeitamente que o 2 influencia o 3, o ponto número 3. Do meu ponto de vista, Exato. eu sempre eu sempre achei que tinha alguma vantagem analítica, principalmente porque ao longo do tempo tenho focado em empresas mais pequeninas e com uma liquidez muito baixa. E portanto achei que estava disposto, lá está, a ser daqueles 15% dos investidores que lê os relatórios de contas. Ia ser, eu diria que 0,1% dos investidores que vai às Assembleias Gerais e que realmente tenta conversar com a gestão e fins. E eu achei que isto me daria, não informação privilegiada, mas daria algum acesso a perceber como é que a gestão pensa e algum conforto sobre o negócio intrínseco que estou a investir. E a parte psicológica é algo que tenho estado a trabalhar ao longo do tempo, mas sendo também um investidor que tende a ter as posições durante muito tempo, ajuda o facto de ser paciente e de pensar no longo prazo. Sim, portanto, Tu comentaste aí uma coisa boa, essa de ires às Assembleias Gerais. sim. Normalmente, e nos Estados Unidos, e é uma grande parte dos sítios para onde nós olhamos, a maior parte da informação, existem algoritmos e quant traders e tudo que dissecam a informação toda. Mas eu acho que ainda existe, empresas mais pequenas ainda mais, porque há menos olhos a olhar para elas, existe muita informação que é pública
por simplesmente não é utilizada. Eu dei este exemplo da margem bruta deste tipo, ter já conseguido melhorar a margem bruta numa situação similar, mas existem outras. Por exemplo, ouvir o management. Há muita gente que diz, ou há algumas pessoas que dizem, infelizmente não são assim tantas, que tudo o que está, que é possível saber está nos documentos que as empresas publicam. Isto, obviamente não é verdade. Nós vemos especialmente nos Estados Unidos, o management muitas vezes faz muitos roadshows e dá muitas conferências e vão ao podcast e tal, e um tipo consegue ouvir perfeitamente, pá, sei lá, um management, um CEO a dizer, pá, nós estamos a fundo a trabalhar, isto não é propriamente privilegiado, porque não é nada de, de muito material, mas conseguimos ficar com uma perspectiva do que está a passar dentro da empresa quando estamos especialmente do outro lado do Atlântico, ou dizer-nos os nossos clientes estão muito contentes connosco e estão a pedir mais, eventualmente isso não está escrito no annual report e dá-nos uma perspectiva, ou o mood, o tom de voz, existe muito da psicologia também nisto da análise comportamental de management, que não está num transcrito, não está no papel e que se consegue obter de ouvir o management, ou ouvir um concorrente, ou ouvir um cliente, ainda por mais que seja só um, como estavas a dizer há bocado e muito bem, Gonçalo, mas há montes de pequeninos bytes que se conseguem encontrar por conhecer realmente muito bem a empresa que não estão no papel. Sem dúvida. Aqui eu diria só o seguinte: o facto de ouvires estas Assembleias Gerais ou de ouvires o management muitas vezes, tens de ter sempre a percepção que raramente vão-te dizer o que está a correr mesmo mal, ou que os preocupa, na verdade. Portanto, tens sempre de descontar um bocadinho o que é dito. Dito isto, sim, claro. Ou então conhecer bem ou seja, só estares ligado à gestão que tu sintas que é honesta, né? Isso também dá para entender um bocado. Espera, e mesmo que não seja honesta, isto tu ao fim de um certo tempo conheceres muito bem e ouvires a gestão, imagina ao fim de 10 anos seres acionista de uma empresa, mesmo que eles não te digam o que está a correr mal, tu vais, opa, é como conheceres um amigo. Tu já não precisas, um bom amigo, tu não precisas que ele te diga que está mal para um gajo saber que ele está mal, não é? Vai vendo, vai percebendo, o sexto sentido, ou vai percebendo o comportamento, e é a mesma coisa que o management. O Jim O'Shaughnessy. Não, diz, Gonçalo. Não, ia só dizer que também ganhas sensação em relação à gestão que é conservadora ou não é conservadora naquilo que diz, principalmente quando ouviste várias conference calls ou seguiste a empresa durante muito tempo, consegues perfeitamente ter a sensação, depois comparando o que estas pessoas disseram versus a realidade, se são ou não são conservadoras, e se tentam ou não tentam criar o máximo de dinâmica possível, ou se por simplesmente têm de ser o mais realistas possível, descontando um bocadinho elas próprias a realidade se está a ser boa ou não. Portanto, isso é uma sensação. Mas a questão é que não consegues fazer isto para muitas empresas, não é? Esta sensação eu pelo menos não consigo ter por mais do que... não me aventuraria a dizer um valor, mas dificilmente... Diz lá o valor, pá. 10, eu tenho, máximo. Eu tenho 20 empresas no meu portfólio e só seguir estas empresas, estas 20, eu tenho a sensação que ocupa 80% do meu tempo. Portanto... Eu percebo o que é que estás a dizer, mas imagina, com o passar dos anos, não é? Se tu estiveres constantemente a estudar isto, tu vais ganhando informação sobre... É assim, tu podes não conseguir acompanhar a toda a hora, não é? Mas vais ganhando cada vez mais informação também, não é? Ou seja, uma pessoa começou a estudar empresas já há 20 anos, não é? Se calhar não segue muito intensivamente a McDonald's, mas se calhar vai vendo coisas da administração da McDonald's e do negócio e das empresas ao longo de 20 anos, e isso também acumula. Mas eu percebo o que é que estás a dizer, É difícil seguir muito profundamente muitas empresas. Yeah. Mas também há aquelas que tu podes não estar a seguir também muito profundamente, o facto de acompanhar durante muitos anos também te dá alguma bagagem. Não sei se faz sentido. Faz todo o sentido. É cumulativo. Há quem diga que é exponencial também, como o compounding effect, mas é cumulativo. Tu vais aprendendo e vais aprendendo com o McDonald's e vais vendo como é que o McDonald's melhorou, por exemplo, sei lá, a passar os seus restaurantes, 95% deles, acho que agora até são 99%, são franchisados e não eram,
e isto obviamente baixa-te as vendas durante o tempo em que eles estão a fazer isto, porque tens muito mais vendas quando operas o restaurante tu próprio, e tu percebes que depois o negócio se torna muito melhor, porque é quase pura margem, tudo o que é de royalty que vem dali. E depois consegues ver, ainda no outro dia estava a ver uma empresa de salões de cabeleireiro que está a fazer exatamente o mesmo, e eu ainda não estudei a fundo, mas eu já tenho o modelo do McDonald's, que funcionou bem, ou seja, já não é novidade, e aquilo, mal eu vi o título, alguém a falar sobre aquilo, eu logo, pim, 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 espera aí que isto é uma boa, é um indício de que alguma coisa de valor aqui pode estar a acontecer, curiosamente com os tipos ligados à 3G, os tipos da Heinz e das cervejeiras e tudo. Portanto, é cumulativo, mas os exemplos aproveitam-se para outros exemplos. Sem dúvida. Acho que podemos passar para o tema da inflação, para não nos alongarmos muito. Vamos a isso. Manuel, está à vontade. Eu fiz uma pausa no meu estudo de portfólio, de gestão de portfólio, e agora decidi aprender um bocadinho mais sobre inflação, não no tema do que é inflação e macroeconomia, mas como é que nós nos podemos proteger de inflação nos nossos investimentos e como é que a inflação influencia diferentes tipos de negócios. Eu tenho como base, ou comecei com um artigo do Buffett em 1977, na Fortune, em que a inflação estava a 6,5%, mas já tinha estado nos 11% e ainda foi para 13% passados uns anos, portanto, num ambiente inflacionário muito alto. E aquilo, ainda não cheguei a conclusões completamente palpáveis, ainda estou na parte de recolha de informação, ainda está aqui a nuvem com montes de coisas acima da cabeça, com montes de coisas a pairar e a tentar fazer sentido toda esta informação, ainda vou continuar assim durante mais uns tempos. E o que o nosso amigo Buffett dizia neste artigo é que, em média, as empresas norte-americanas ganham um retorno de 12% sobre o equity, sobre o capital próprio. Portanto, isto à partida deveria ser o que nós esperamos, não considerando expansão de múltiplo, nem contração de múltiplos, nada disto, comprando todas estas empresas sem querer vendê-las, seria o retorno que nós deveríamos esperar delas, seriam estes 12%. Depois nós conversámos aqui porque é que o S&P 500 deu 8 ou 9% e não os 12%, e nós em off falámos sobre isso, e que se algum dos ouvintes quiser contribuir é mais do que bem-vindo. A conclusão melhor a que chegámos foi que os dividendos são reinvestidos não ao book value, mas a um valor acima do book value, e daí que o mercado não tenha dado os 12%, mas tenha dado à volta dos 8%. O Gonçalo, qual foi a outra justificação que tu deste? Era os IPOs, não era? Sim, os IPOs também normalmente são feitos acima do book value. É muito raro, ainda mais nos dias de hoje, uma empresa vir para a bolsa e vender abaixo do valor contabilístico. Eu diria que, para além dos dividendos, os buybacks também são feitos acima do reinvestimento. Basicamente dividendos a serem reinvestidos pelas próprias empresas, também são feitas acima do book value. E o próprio book value, digamos, está um bocadinho undervalued, não é? Porque há muitas empresas que fazem, de vez em quando, impairments gigantes. E isso faz com que o capital investido seja artificialmente baixo. Se limpaste com o impairment, depois o retorno que vais ter nos anos a seguir é sobre uma base de capital contabilística mais baixo, muito, muito inferior. Sim, existem fatores todos. Mas eu concordo com aquilo que tu disseste, que realmente o reinvestimento de dividendos e buybacks a um preço acima do book value é o principal fator para os retornos serem abaixo dos retornos contabilísticos. Se alguém mais tiver alguma opinião sobre isto, nós somos todos ouvidos. Pois o Buffett diz-nos que, compara uma ação com basicamente este ROI, este Return on Equity de 12%, ele compara isto a um cupão, porque é tão estável, volta e meia vai acima, vai abaixo, mas em média é tão estável que ele diz que é o cupão das ações é de 12% ao ano. Neste caso é composto e não é juros simples como seria numa bond. E depois ele começa o artigo por que formas existem destas empresas no seu total
aumentarem o return on equity, dar 5 pontos, aumentar margem, e já digo estes 5 pontos, nenhum deles, e o Buffett foi depois buscar estatísticas, mas nenhum deles se verificou como plausível, portanto, a conclusão é essa, e os 5 pontos são aumentar margens, aumentar o turnover, ou seja, o número de vendas sobre os ativos, mais dívida, ou dívida mais barata e os impostos mais baixos. E ele explica porque é que cada uma delas não é plausível. Por exemplo, dívida mais barata num ambiente inflacionário é difícil de acontecer, porque os juros vão de subir para tentar travar a inflação, etc, etc. E a conclusão, basicamente, de onde eu quero chegar com todo este estudo é quais são os negócios que melhor nos preparam, ou melhor, nos ajudam a ultrapassar um período de inflação sem perdermos o nosso poder aquisitivo. E normalmente no outro dia estava a ouvir o tipo do Fund Smith, o Terry Smith, e ele fizeram-lhe esta pergunta e o tipo dizia empresas com gross margens brutas altas. E isto é sem dúvida um dos pontos, mas isso porque margens brutas altas subentendem um pricing power, e o pricing power é provavelmente a coisa mais importante, ou das mais importantes num período de inflação, é conseguirmos subir o preço do que quer que vendamos mais ainda do que a inflação. E eu não sei se o facto de a margem bruta por si só ser um bom indicador. Parece que sim, mas mais importante do que ter uma margem bruta alta, especialmente para amortecer a percentagem da inflação, é a capacidade da empresa conseguir aumentar os preços, pelo menos ao nível da inflação, sem perder a cota de mercado e sem perder os chamados volumes, a quantidade de produtos ou serviços que vende. Esta é a margem bruta alta. E depois há aqui mais outras coisas. Por exemplo, a maior parte das pessoas olha para as margens líquidas, ou para o lucro líquido, como o elemento a ter em consideração, mas esquecem-se que esse lucro líquido tem que dar, especialmente num ambiente de crescimento, e nem sequer pensando ainda na inflação, tem que dar para reinvestir e comprar mais inventário, ou eventualmente aguentar mais recebíveis, e investir em CAPEX de crescimento, em ativos fixos para crescer. Perdão. O problema põe-se quando existe inflação e o inventário é cada vez mais caro e os ativos fixos são cada vez mais caros. Todo esse lucro líquido que à partida nos parecia disponível para distribuir para o acionista, ou eventualmente para ser usado para crescimento, não pode ser todo usado para crescimento ou para distribuir para o acionista, porque existem estas necessidades de capital, seja capital, ativos fixos ou circulante, working capital. Existe aqui, e o Buffett falou disto várias vezes, quando definiu o owner's earnings, que é mais ou menos uma definição de free cash flow antes dela até existir. Já vi várias pessoas a falar sem ser em crescimento, de uma empresa em que todos os lucros sejam necessários para investir em CAPEX e para investir em working capital, apenas para manter a sua posição atual. Eu não me lembro de nenhuma empresa ou indústria em que isto aconteça sem crescimento ou sem inflação, e peço-vos a vocês ajuda, e ajuda também aqui aos nossos ouvintes. Eu só me lembro, por exemplo, daquele exemplo que já dei uma vez aqui até ao Diogo, de um supermercado ter que investir em ar-condicionado simplesmente porque a concorrência estava a pôr ar-condicionado nos seus supermercados. Portanto, os lucros deste supermercado não eram realmente lucros distribuíveis, porque tinha que, para manter a sua posição, e nem sequer estou a falar de crescimento, tinha que reinvestir uma grande parte a instalar ares condicionados. Portanto, eu não sei que empresas andei à procura, ainda não tenho claro que empresas em steady state, sem necessitarem de crescer e sem inflação, precisam de reinvestir a maior parte dos seus lucros e que isso não esteja já nos cost of goods sold e na depreciação. Depois, quando entra inflação, é que isto piora, porque o inventário começa a ser cada vez mais caro,
e o custo capital, os ativos fixos também começam a ser mais caros, obviamente, daí que a depreciação seja muito mais baixa ou relativamente mais baixa do que as necessidades de capital. Portanto, o lucro líquido não é realmente real e distribuível por causa disso. Isto, se calhar, é um bocadinho confuso dito assim no ar, e a verdade é que eu também não tenho isto totalmente assentado na minha cabeça. Manuel, desculpa lá, estavas há pouco a perguntar sobre uma empresa Uhum. que investia grande parte em CAPEX e mesmo assim Ou working não sei, capital. ou working capital, só para se manter igual. Uhum. E enquanto disseste isso, eu estava a pensar a correr o meu portfólio mentalmente e encontrei um exemplo que eu acho que é mais ou menos o que estavas a pedir, que é uma empresa de vidro, a Vidrala, Uhum. e as fornaças de vidro, fornece? Acho que é. Fornalhas. Diz? Fornalhas. Como é que se diz em português? Fornos. Fornalhas. Os fornos, exatamente. Os fornos têm uma vida útil de 20 a 30 anos, porque aquilo tem temperaturas muito altas, então precisam ser substituídas. Para além de todo o CAPEX médio, a fornaça ou os fornos precisam mesmo ser substituídos. Portanto, 20 a 30 parece-me longo. Pronto, é longo, sem dúvida, mas de qualquer das formas, no final desse prazo, ou substituis e compras um forno novo, ou então essa tua capacidade de produzir vidro vai à vida. Mas aí isso está accounted for na depreciação, ok? Aos preços antigos, aos Aos preços com a preços inflação. antigos, mas o que eu estava a tentar dizer era sem inflação e sem crescimento, que empresa é que os net profits, o lucro líquido, não corresponde àquilo que tu podes tirar da empresa, ok? Normalmente até é mais do que isso, porque a depreciação não é um custo real durante 20 anos. Neste teu exemplo, por exemplo. Que empresa é que tu precisas constantemente de reinvestir os lucros para te manteres na mesma? Ok. Estavas assumindo zero inflação E zero crescimento. e zero crescimento, ok. Não Quando tinha é apanhado que essa o parte. lucro não é distribuível na sua totalidade? Neste teu caso, e tocas no outro ponto que eu tenho aqui notas para ir procurar mais, eu tinha ideia que quanto maior a ruta, e nem é a quantidade, é a intensidade de capital, é a rotação de capital, ou o ciclo de capital, quanto mais curto, pior era no ambiente inflacionário, ok? Mas depois estive a ler e parece que não é assim. Portanto, quanto mais longo, pior é, porque essas fornalhas ou esses fornos custaram 100 aqui há uns tempos atrás e lá à frente vão custar, para o chamado replacement cost, vai custar 180 ou 200 só à pala da inflação, ok? Se a empresa não sobe margens, entretanto, e não se acautela e não põe esse dinheiro de lado, a depreciação não é real, ou seja, não é suficiente para trocar os fornos lá à frente. É isso mesmo. Por isso tu tens que saber que a tua empresa está neste momento a tratar disso. Imagina se acontece, se esse ciclo termina nos próximos 5 anos e há uma grande inflação, se a tua empresa está a cautelar para isso, ou se depois eventualmente tem que pedir dívida, ou como é que vai fazer, e é um grau de conhecimento que tu precisas ter dos fornos, de quando é que eles terminam e quanto é que eles vão custar, grande, para conseguires fazer esse cálculo. Certo, sem dúvida. Eu acho que a indústria do vidro, e neste caso em concreto a Vidrala, é muito fácil de entender num ambiente com a inflação muito baixa, como tem sido nos últimos 20 anos. Num ambiente de inflação considerável, principalmente a inflação ao nível de materiais, de ferros e afins, e de capacidades técnicas para desenvolver os fornos, já fica um bocadinho mais difícil e não só isso, e depende também de quando é que essa inflação toma lugar. Por exemplo, se construires um forno hoje e a inflação só vai... Tens esse forno para os próximos 40 anos. E a inflação só começa a partir dos próximos anos. É perfeito. Este é um timing excepcional porque vais ter um custo muito baixo comparado com toda a gente que virá competir contigo e poderá comprar fornos no futuro.
Por outro lado, se tiveres a renovar os seus fornos exatamente no período a seguir em que houve uma grande inflação, imaginamos que os medos da maior parte dos investidores neste momento, que é temos uma grande inflação nos próximos 2 anos, e se a Vidrala tivesse de substituir os fornos em 2023, ou em 24, exatamente depois deste período inflacionário de commodities e ferros e afins, isso já ia ser mais preocupante. Sim, eu estava a ler o artigo não, a carta do teu tema, do Nick Sleep, ele falava lá dessa empresa de cimentos, não era no Zimbábue? Não era no Zimbábue, era de outro sítio qualquer. Sim, Tailândia. E eu tenho ideia que li isto, posso ter querido ler isto e não está escrito, que como era um monopólio, apesar de ter grandes necessidades de capital, tinha pricing power, e apesar de ser um material que à partida é uma commodity, o facto de ser monopólio tinha pricing power para subir preços, para depois compensar e ter um capex mais alto do que a depreciação faria pensar. Não tenho a certeza se li. Liste isso, sim, e isso foi na carta anterior, aquela que eu enviei primeiro por engano, e realmente é uma empresa de cimentos no Zimbábue, e que ele fazia o investment case para comprar algo muito abaixo do seu preço de substituição de ativos. Portanto, ele estava a comprar aquela planta por 10% do que ela custou. Fábrica, exatamente. Fábrica por 10% do que custou. E tendo o conforto que depois teria, lá está, o pricing power. Só faz sentido comprar estes tipos de ativos por menos do que o replacement cost quando achas que eles conseguem pelo menos exercer algum poder da sua posição de mercado. Sem dúvida. Deixa eu ver, fugiram-me aqui as notas. Portanto, pronto, isso é tenho aqui mais uma quantidade de notas que não são para aqui chamadas, e depois no fim, onde eu quero chegar, e eu já cheguei um bocadinho e vou chegar mais lá para a frente, é as 5 ou 6 ou 10 tópicos do negócio perfeito para ter num ambiente inflacionário, porque estes 12%, se a inflação for de 7%, na verdade nós só temos ali 5% de retorno e não os 12%, os 12% são falsos. Portanto, até onde eu consegui chegar foi pricing power, este aqui é clássico, toda a gente o diz, é óbvio. Margens altas, não tenho a certeza que precise só de margens altas, porque os supermercados vão ter pricing power e têm a rotação grande, não precisam de margens altas. Sim, só nesse ponto, na parte dos supermercados, os supermercados têm a vantagem, têm um working capital negativo. Desculpa, estou-me a antecipar. Sim. Depois, poucas necessidades de capital, ou seja, de capex, seja de manutenção como de crescimento. Outra interessante, também tirei aqui de outro senhor, que é o alto, está-me a falhar a palavra, acho que é flow through de lucros, a conversão de lucros para free cash flow. Há muitas empresas que têm bons lucros, mas mau free cash flow, por várias razões, já comentámos algumas, working capital, capex, etc. Portanto, quanto mais realmente, mais dinheiro se puder tirar do negócio e mais aproximado for aos lucros, melhor. E depois, obviamente, essa que comentaste, quanto mais negativo for o working capital, melhor é, porque as pessoas, por exemplo, os supermercados, dando esse exemplo, não precisam de investir nos inventários que têm nos prateleiros, porque na verdade quem os paga são os fornecedores, coitadinhos dos fornecedores, estão ali 90 dias para receber. Portanto, eles, um negócio com working capital negativo tem benefícios ao crescer. Portanto, a inflação não, se calhar até melhora com a inflação, não sei, ainda não cheguei a essa conclusão. Melhora porque ficas com mais working capital, não é? É negativo, então ficas com mais capital. Exato. Mas sofres do processo inverso, não é? Que é se paras ou se começas a decrescer, é uma espiral, não é? Isso não existe, na nossa linguagem não existe, Diogo. Mas temos um exemplo em Espanha, não é? O Dia teve exatamente esse processo inverso e teve muito perto de ir à falência, não fosse um private equity, Letter One, a fazer um bailout daquilo. A Letter One, aqui agora confundi-me, aqueles que lembras no outro dia daquela empresa que o Matt Levine comentou, do Corporate Governance, não era a Shell, era assim uma de gás. Qual é? Exxon. Exxon.
Qual era o nome do fundo pequenino que conseguiu dar a volta àquilo? Não era Letter One? Não é mesmo. Não. Mas também tinha qualquer coisa One. Isto Ok. é um russo, mano. Sim. Acho que não é russo, acho que é ucraniano, atenção. Não, peço desculpa. Bom, para terminar, que já nos estamos a alongar, só a terminar aqui os pontos que até agora cheguei a identificar. A última coisa seria se baixa rotação de inventário seria interessante. E isto aqui é um tipo hoje compra um stand, compra um Ferrari por 100 e pode vendê-lo por 200, mas se só vender daqui a um ano, comprou por 100, se calhar pode vendê-lo por 300. Eu sei que depois vai ter que recomprar um Ferrari mais caro do que 100, não é? Não, mas esse teu retorno vai ser o retorno da inflação. Portanto, Pois, mantens também é poder de verdade. compra, mas só ganhas a inflação. Não Também é tens um verdade. retorno real. Também é verdade. Pronto, e no fim fiquei aqui a lembrar-me de quais são os negócios que eventualmente batem tudo isso. Supermercados, parece-me a mim, apesar de não terem margens altas, mas têm quase tudo o resto. Software, eventualmente também, porque não tem muito capital, não tem inventários, eventualmente tem. Também não me parece que tenha grandes recebíveis, porque um gajo paga na hora todos os softwares que tem, por isso. Serviço é outro, também não tem grande CAPEX, ativos fixos. Mas tanto software como serviços, não é? A maior despesa é ordenados, Pessoal, não é? E pode haver uma pressão nos ordenados. E isso impacta as margens. Sim, precisas ter pricing power para passar isso. precisa ter pricing power. Os supermercados têm, não é? Tu não vais deixar de consumir água e papel higiênico. Por agora irmos buscar um exemplo do ano passado, por se eles subir de 1 euro para 1,10 € e para 1,20 € Portanto, acho que os supermercados são. E por isso, lá está. E o Buffett também comenta isso. Por isso é que esses negócios são caros, normalmente, porque têm essa capacidade. Mas sim, o pessoal também, se bem que é uma coisa recorrente, eu acho que à medida que o pessoal vai sendo mais caro, também se vai passando o preço para o cliente. Não são todos os serviços, mas alguns. Alguns. Bom, tem algum final remark em relação a este tema ou aos vossos, meus amigos? Sim, em relação ao teu tema, só aqui, eu li também parte das cartas que mandaste do Buffett e aí eu acho que elas envelheceram um pouco só porque na altura era tudo muito industrial e ele provavelmente se fosse escrever agora tinha muito mais exemplos para dar de negócios que não precisam de capital para crescer. Uhum. E que, portanto, têm muito melhor capacidade de ultrapassar a grande parte das dificuldades que traz a inflação. E o segundo ponto é o facto de nós estamos a diferenciar aqui o impacto que tem no negócio, mas há aqui, das várias empresas, não é? Mas há um segundo fator, digamos, que é o impacto que tem na avaliação, certo? As taxas de desconto de empresas que têm muito pouco capital, normalmente são empresas que transacionam a múltiplos mais altos, mas depois de se descontares uma taxa de desconto que sobe por causa da inflação e por causa da subida das taxas de juros, podes ter um impacto por essa via. O negócio é melhor, mas vale menos aos dias de hoje. Sem dúvida. Sim, continua. Não, era isto mesmo, era só este. Eu ainda estava como ainda estou lentamente e tu viste aquilo ainda são 100 páginas e eu nem a meio vou, ainda estava só na parte de negócio e depois sim, ainda vamos à valorização mais tarde, mas sim, sim, tens depois toda a guardar para razão. outro dia, claro. Tens toda a razão. Bom, meus senhores, chegámos ao fim do 20º, já fizemos 20, mal. Estamos de parabéns. Espetáculo. Mais um e chegamos àquela métrica que é muito difícil de alcançar, não é? Que não há volta a dar-lhe. Que é muito difícil de alcançar, os 21, estavas a dizer no outro dia, não é? Não, o primeiro era aos 9 e depois algum de vocês veio com os 21. Talvez o Diogo. Talvez o Diogo. Não, acho que não. Então, se calhar fui eu, já não me lembro. Não importa, é um número redondo, 20 é um número redondo, estamos de parabéns. Pá. Agora o próximo é o 52, que é para fazer um ano. Exatamente. Será que vamos fazer todas as semanas? Vamos tentar. Bom, meus senhores, foi um prazer estar convosco. Adorei estes temas. Para quem nos está a ouvir e a ver, subscrevam, partilhem, mandem aos vossos amigos, à vossa família. Há muita gente que pode interessar-se, muito mais que não se vai interessar rigorosamente nada, mas partilhem isto. Meus senhores, meus caros colegas, um abraço. Um abraço.